Olá, jamais utilize vigas chatas num projeto estrutural. Aqui eu não estou falando que uma viga alta é melhor que uma viga chata estruturalmente, apesar de ser uma questão. Uma viga chata tem algumas vantagens, só que a gente consegue todas as vantagens sem utilizar ela. Primeiro, quais vantagens que eu tenho numa viga chata? Ela não fica exposta. Ok? É mais fácil executar ela do que uma viga alta, porque eu tenho que fazer caixeira lateral. E, mal ou bem, eu consigo embutir ela na laje e ela vai ter uma rigidez menor que vai permitir uma distribuição melhor dos esforços. Vamos absorver aqui agora alguns tipos de laje. Por quê? Porque viga chata só existe quando tem laje junto. Okay? Não tem como ter uma viga chata quando não tem laje. A questão aqui é o seguinte, por que uma viga chata não vai compensar? Primeiro, que tipo de lajes eu posso ter? Eu posso ter, vou começar pelas mais comuns, uma laje treliçada. Por que a gente não utiliza uma viga chata numa laje treliçada? Porque a gente tem uma outra opção que é tão eficiente quanto uma viga chata. Que é o quê? Que é uma vigota dupla. Okay? Então, se eu tenho uma laje e eu tenho que ter uma viga que tem que suportar uma pequena carga, mas que uma vigota simples não suporta, eu trabalho com uma vigota dupla, e se uma vigota dupla não suporta, eu trabalho com uma vigota tripla. Como a seção vai ser a mesma, a altura do concreto vai ser a mesma como um todo, uma vigota dupla vai atender tranquilamente. Agora tem uma questão, mas e se for uma vigota, uma carga perpendicular, por exemplo, tá? Aqui vai entrar uma questão, vamos imaginar que eu tenha vigotas em um sentido, ok? E eu tenho, por exemplo, uma parede no outro sentido. Aqui entra a questão que eu não preciso fazer uma viga só porque eu tenho parede em cima, ok? Eu posso tranquilamente colocar uma parede em cima da laje sem problemas nenhum, ok? Vamos lembrar, qual a função de uma viga? Enviar carga aos pilares. A função de uma viga não é colocar onde em cima tem carga, ok? Tá? Se eu tenho uma laje treliçada, por exemplo, e eu tenho uma carga de parede perpendicular, ok, a carga já está aplicada em várias vigotas, eu não preciso distribuir uma carga que está distribuída. Agora, uma outra situação, vamos imaginar que eu tenho um pilar aqui, e eu tenho outro pilar aqui próximo, certo? E tem uma laje nesse eixo. Não compensaria fazer uma viga chata aqui nessa região para apoiar a laje? Tá, se for um vão, porque isso aqui tem vão de 1,5 m aqui e eu não quero fazer uma viga alta, não poderia fazer uma viga chata? Tecnicamente eu poderia, mas nesse caso aqui eu poderia tranquilamente também fazer uma vigota dupla e apoiar a laje igualmente. A armadura da vigota eu posso quebrar e entrar ali sem problemas, eu posso trabalhar com vigota dupla em qualquer caso, onde eu vou trabalhar com uma viga, com uma viga chata, eu poderia trabalhar com vigota dupla ou tripla. Ok? Tá, entendi essa questão? Agora, próxima questão. Laje maciça. Então eu tenho uma laje maciça. Compensa colocar uma vigota dupla, por exemplo? Uma viga, ou colocar uma viga chata? Não, não compensa. Por que não? Por quê? Porque, vamos imaginar a questão, eu tenho uma carga concentrada, então imagina que eu tenho uma laje aqui, ok? Tá? E eu tenho uma parede numa região. Eu quero espalhar a carga o máximo possível, então eu vou mandar a carga para cima e para baixo, ok? Não para os lados, não tem por que passar uma viga chata aqui, só por passar uma viga chata, até porque a viga chata tem a mesma inércia do que a laje, então não tem vantagem nenhuma eu colocar uma viga chata numa laje maciça, ok? Agora você vai dizer, tá, mas e se for uma laje nervurada? Será que não compensa uma viga chata? Vamos imaginar que eu tenho, sei lá, um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui, ó, e eu tenho um vão grande, eu tenho um vão, sei lá, de 8 metros aqui, ó, e aqui, sei lá, vai ser 7 metros, um vão grande. Não compensa fazer um quadro de viga chata aqui, ó, do contorno e fazer a laje maciça, a laje nervurada aqui no meu laje nervurada bidirecional? Não, não compensa, ok? Por quê? Porque o sistema de laje nervurada, ele só funciona bem porque ele tem uma inércia pesada, ok? Isso é realmente correto, ele tem uma inércia muito maior que outro tipo de laje, e ele vence um maior que outra laje por ter uma inércia maior, mas se eu estou buscando, vou colocar uma viga, a função de uma viga é suportar cargas. E para ela suportar cargas, ela tem que ter uma inércia maior que a laje. Se eu fizer ela chata, ela não vai ter inércia, não vai ter essa função, ok? Além disso, se o meu objetivo é reduzir deformação, controlar deformação e tudo mais, é muito mais eficiente eu fazer um maciço próximo aos pilares e não fazer vigas, ok? E se for, daí entra a questão, isso imagino que seja uma laje contínua, eu faço maciço em torno do contorno, eu crio uma rigidez maior próximo ao pilar,
E ali eu vou aumentar a rigidez, aumentar os negativos e assim eu reduzo deformação, ok? E nas bordas, claro, eu posso fazer uma viga para acabamento da borda, mas eu vou fazer uma viga mais alta do que a laje, se eu quiser que ela tenha uma função estrutural, porque daí, já que é na borda mesmo, não vai ser um empecilho, né? Não vai ter parede interna, nada, né? Vai ser uma parede ali, pode ser uma viga mais alta tranquilamente. E se não puder fazer uma viga alta, se for uma viga chata, ela não tem função estrutural nenhuma. Agora, algumas exceções para esse caso. Primeiro, se eu tivesse aqui, digamos, entre dois pilares aqui, eu tivesse uma viga protendida, ok. Aí, para aplicar a proteção, eu tenho uma viga, vai auxiliar ali, ok? Então, nesse caso, onde tem proteção para uma laje nervurada, uma laje maciça tecnicamente, eu poderia utilizar uma viga chata, ok? Tá? Agora, que outro caso pode compensar uma viga chata? Outro caso que pode compensar uma viga chata é quando eu tenho uma necessidade de adicionar armadura transversal, ok? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma laje nervurada, e eu tenho um pilar aqui, ó, que morre, eu tenho um outro pilar aqui que sabe que morre, ok? Tem dois pilares que morrem, e aqui vai nascer um novo pilar, ok? Então vamos imaginar que está, claro, é um voo pequeno, né? Porque senão nascer pilar em laje é um absurdo. Vamos imaginar que aqui tem, sei lá, 1,20 m, aqui tem mais uns 90 centímetros, ok? Tá? Aqui eu posso armar uma viga chata nessa região aqui, ó. Por quê? Porque daí eu posso colocar estribos pesados aqui, tá? Deve ser uma viga. Essa viga vai ser assim, ó. Geralmente uma viga vai ser assim, vai ser tipo 2 ferros de 8 em cima, 2 ferros de 8 embaixo, e daí o estribo também está de diâmetro de 10 cada 10, uma coisa assim, tá? Estribo pesado para burro e a armadura longitudinal leve. Ok? Porque a armadura longitudinal tem toda a laje já com tudo que eu vou armar, mas eu armo com estribo adicional pesado para suportar o cisalhamento. Ok? Então, no caso de cisalhamento, eu posso armar, tá? Ou numa laje plana eu posso colocar estribos também para suportar cisalhamento, ok? Essa é uma questão específica. Agora você vai falar, tá, em uma laje de vigota dupla, ao invés de vigota dupla, eu compensaria colocar uma viga chata para suportar cisalhamento igualmente? Não. No caso de laje treliçada, isso não compensa. Por quê? Porque eu posso só colocar mais uma vigota e aumentar drasticamente a resistência de cisalhamento sem todo o trabalho, porque eu estou aumentando concreto, estou aumentando a resistência de cisalhamento, sem ter o trabalho de eu precisar colocar estribos, armar estribos, colocar barras longitudinais e tudo mais, ok? Agora vai entrar uma questão, o espaçamento dos estribos vai ser no máximo 0,6 D, ok? Se eu tenho uma laje nervurada de 30 de altura, isso aqui vai ser tipo uns 15 centímetros, ok? Espaçamento normal. Se eu tenho uma laje maciça, plano, né, uma laje sem vigas, eu vou ter uma espessura de no mínimo 16 de espessura, mas geralmente 20, vai dar um estribo cada 10 ainda, vai ser apertado, mas ok. Tá? Agora numa laje treliçada, geralmente eu tenho uma altura muito pequena, tem altura de, a maior parte da laje treliçada vai ter uma altura de 16 ou menos, geralmente até 12 é normal para uma laje, e eles têm um estribo cada 7, 8, fica um estribo muito apertado e daí não vai compensar. Entendido? Então, se não for por questão de cisalhamento ou proteção, a gente não trabalha com laje, com viga chata em laje. A gente trabalha ou com vigota dupla, ou com, quem sabe, só um reforço adicional numa laje maciça, ok? Porque vai ter a mesma função estrutural, ou numa laje nervurada eu faço capitéis e não vigas, porque os capitéis são mais eficientes para garantir o negativo pesado e reduzir deformação do que uma viga chata que, mal ou bem, não tendo maior altura, ela só ajuda a aumentar o peso e o ganho de inércia é muito pequeno se eu não tenho maior altura. Beleza? Mas por enquanto seria isso então. Se você está pensando em colocar viga chata, pensa porque vai ter outras maneiras melhores de fazer uma estrutura sem colocar viga chata, ok? E por enquanto seria isso. Até a próxima.